todos não fazem parte. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Né? Amém? Verso 19, a partir do verso 3. Bom, dando continuação, tudo sobre casais. Não tem como a gente falar. O tema é o adultério, né? Depois a gente pôr o filme e traga uma visão, uma situação de esclareça melhor. Bom, não tem como falar de adultério e suas consequências, né? Por que existe o adultério? Porque a falta, muitas vezes a dormência de saber quem Deus é, qual o propósito de Deus para o casal, qual o propósito de Deus para o casamento, faz com que situações venham se levantar, e uma delas é o adultério. Mas não tem como aprender o que quem é culpado sobre o adultério sem saber qual o propósito de Deus para um casamento. Ou seja, por que existe o adultério? O adultério é quando uma das partes casada no casamento se envolve com outra pessoa, a não ser além do seu cônjuge. Vamos lá, a partir do verso 3, para nós entendermos do que a palavra está falando. Alguns dos fariseus aproximaram-se dele que? De Jesus, para pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Aqui os fariseus, eles não estão querendo aprender nada com Cristo. Aqui eles querem apenas colocar Jesus em situação onde ele venha fazer dois erros. O primeiro dele é criticar o rei Herodes, porque aqui Jesus está na Pérea, né, ali onde habitava Herodes, que já tinha matado João Batista, porque falou que o seu casamento seria adultério, porque ele estava morando com a mulher do seu irmão, Filipe de Tureia, ou pegar Jesus pela quebra da lei. Então, eles instigam Jesus a essa pergunta: se é lícito o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus vai responder: vocês não leram que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: por essa razão deixará o pai, a sua mãe, e a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está dizendo: não é permitido o homem se divorciar de sua mulher. Ou seja, por isso que ele está dizendo que no princípio o Criador fez macho e fêmea. Jesus está falando que no princípio Deus fez o casamento para ser vitalício. Deus fez o casamento para ser vitalício, para ser monogâmico, para ser eterno. Então, dessa forma, Jesus está respondendo a ele usando a Bíblia, como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Qual é o princípio de Deus para o casamento? Está lá em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher, e ser uma só carne. Como também Malaquias capítulo 2, verso 16, ele vai dizer que Deus
odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Agora, como vamos servir a um Deus que odeia o repúdio? Então perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e divorciar-se? Ou seja, eles estão querendo dizer, olha Jesus, o Senhor está dizendo que Moisés está errado, o Senhor está dizendo que Moisés está quebrando a lei, porque se Moisés mandou dar a carta de divórcio, então Jesus vai responder a eles. Então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e de repudiá-la? Jesus vai dizer, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim no princípio. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo, não, Moisés não mandou dar carta de divórcio. Moisés apenas regulamentou. O divórcio já existia. Por quê? Porque os homens daquela época eles agiam de maneira truculenta. Veja que a palavra aí, dureza de coração, quer dizer insensibilidade espiritual, ou seja, eles não tinham o espírito para poder estar trazendo a eles perdão, para estarem trazendo a eles suportar a fraqueza do outro, para estar trazendo a eles perseverar em meio. Já pensou se todo casamento que tivesse um problema, a solução fosse um divórcio? Ou seja, então ele vai dizer, Jesus respondeu, Moisés permitiu isso, permitiu que vocês se divorciassem de vossas mulheres por causa da dureza de coração, insensibilidade espiritual. Mas ele vai dizer, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, esse não é a ordenança de Deus. Deus não fez assim. Então, por que isso acontece? Por causa da dureza do coração, a falta de perdão. Por isso que ele vai explicar que Deus não fez o casamento, Deus não criou o divórcio, Moisés não criou o divórcio. O divórcio já existia. Moisés apenas regulamentou. Ou seja, é como se alguém já praticasse uma quebra de lei. Então, para que aquela quebra de lei ela não ficasse impune, ele regulamentou. Ou seja, por exemplo, é a mesma coisa que o pessoal um tempo desse aí estavam querendo regulamentar a maconha, mas isso impede que eles usem, não ser regulamentado. Então, o divórcio já acontecia, só não era regulamentado. Verso 9. Eu porém lhes digo, preste atenção na palavra aí, eu porém vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por fornicação, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Preste atenção no que ele está dizendo. Moisés disse, regulamentou o divórcio por causa da dureza do coração. Eu, porém, vos digo, o que ele está querendo dizer aqui? Agora o que vale é o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora é o que vai valer. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por fornicação, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí você pode dizer, pastor, aí tem agora uma cláusula aí, tem um adendo aí. Então quer dizer que se minha mulher, se minha mulher ela cometer adultério, meu marido cometer adultério, eu posso me separar dela? Não é isso que esse texto está dizendo. Muitos se apegam aqui para poder estarem cometendo o erro. Por quê? Aqui, a palavra fornicação, tem duas palavras hebraicas aqui que elas estão se contradizendo. Ou seja, a palavra adultério quer dizer mocheia, e a palavra fornicação quer dizer porneia. Ou seja, ele está dizendo aqui que só lícito a mulher se separar do seu marido, a não ser por porneia, fornicação, que é uma
uma explicação que ele está dando aqui do casamento judeu. Porque no casamento judeu, o noivado é mais próximo. Lembra de José e Maria? José e Maria, eles estavam vivendo juntos, mas eles não tinham contato. O noivado judeu, ele era assim, era quando as pessoas iam viver juntos, debaixo do mesmo teto, mas não tinham contato. Então, quando Maria engravidou, na visão de José, ela cometeu porneia, fornicação. Então, José, ele tem o direito de se separar, de deixar Maria. É tanto que lá em João capítulo 8, verso 41, capítulo 8, verso 41, os fariseus, quando estão discutindo com Jesus, eles vão dizer: nós não somos filhos de fornicação, ou seja, nós não somos filhos de prostituição. O que é que ele está querendo trazer aqui? A visão de que a palavra fornicação ali é porneia, imoralidade sexual. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, se o casamento ele ainda não foi consumado, não há como ser adultério. É prostituição, porneia. O que acontece nos namoros de hoje, né? Um noivado de judeu é o namoro de hoje, onde se namora já tem relações, onde se namora já se tem contato. Mas só que o noivado judeu não tinha contato, eles habitavam no mesmo teto e eles não tinham união de corpos. Ou seja, e como você entende isso, pastor? Fácil. Abra aí Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7. Amém? Verso 10. Amém. Preste atenção para você entender do porquê que surge o adultério. Verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Ou seja, Paulo está deixando bem claro aqui, não sou eu quem estou dizendo, é um mandamento do Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se fizer, que permaneça sem casar. Ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. A visão bíblica de casamento é essa, que não separa. A separação ela vem pela dureza do coração, ou seja, insensibilidade espiritual. Da mesma forma, aquele que tem, né, quando uma das partes é cristã, aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Veja que ele está dizendo, não é um mandamento. Agora sou eu quem estou dando um conselho. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a conviver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com, não se divorcie dele. Ou seja, pois o marido é santificado pela mulher, a mulher é santificada pelo marido descrente. Ou seja, verso 15. Todavia, se o descrente quer se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão não fica debaixo da servidão. Deus o chamou para vivermos em paz. O que ele está tentando explicar aqui? Que se uma das partes quer ir embora, deixa. Você não fica na servidão. As pessoas interpretam errado. Você não fica com a servidão de ir lá reconciliar. Mas veja o que ele vai dizer depois. Verso 15. Todavia, se o descrente se separar, que se separe. Tais casos, irmão, não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para a paz. Verso 16. Como sabe se a mulher sabe o teu marido? Entretanto, cada um fique vivendo conforme o que foi chamado. Ou seja, quando ele convida, veja que Paulo dizendo,
Não sou eu, não é Deus, ele não é um mandamento, sou eu quem estou dizendo. Não fica debaixo da servidão de ir lá reconciliar-se. Quer ir embora? Vai. Não fica com a obrigação de se reconciliar. Pastor, tem alguma cláusula para que eu possa deixar? Tem, verso 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Quando é que eu estou livre para poder contrair novas núpcias? Quando você pegar o atestado de óbito, está morto. Morreu. Essa é a visão bíblica para o casamento. Ou seja, abra aí Romanos capítulo 7. Volta aí Romanos capítulo 7. Verso 2. Alguém lê aí. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Ou seja, enquanto o marido vive, a mulher está presa a ele. Mas, se ele morre, ela está livre. Essa é a visão bíblica de casamento, do plano que Deus tem para o casamento. Jesus disse: o que uniu Deus não separe, a palavra não separe o homem. Pode ser qualquer coisa, instituição. Tem pastores hoje que incentivam: ele é ignorante, deixe. Ele faz, deixe. Ou seja, muitos vão prestar conta no final, quando Cristo voltar, porque está incitando o erro, destruindo famílias. Ou seja, é a debilidade. Veja que ele vai dizer: pela insensibilidade espiritual. Eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham graça. Nós temos graça e podemos suportar algumas debilidades. E aí, e o adultério? Quem é culpado do adultério? O culpado do adultério é ambos. Porque o adultério ele não acontece como um toque de mágica. Situações vão se levantando, aonde tanto um tem uma porção, uma parcela de culpa, tanto o outro. Então não há um culpado específico. Tudo vem gerando de situações, circunstâncias, desamor, insensibilidade espiritual. Mas aí, pastor, traiu, o que é que eu faço? Adulterou, o que é que eu faço? Perdoe. Ela me traiu, pastor, perdoe. Ele me traiu, pastor, perdoe. Ele quer ir embora, deixe. Porque muitas situações se levantam por causa da dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem, ela traz ciladas aonde ele não percebe. O adultério é uma cadeia de problemas e circunstâncias e situações que fazem com que relacionamentos, casamentos perfeitos, acabem mal no final. Provérbios vai trazer uma visão de que o adultério faz com que você perca
causa dano financeiro, dano mental, dano psicológico, dano físico. Ele vai dizer, olha, afaste da casa da mulher adúltera. Por quê? Para que você não gaste sua vida com o que não tem valor. Deus não fez relacionamento, casamento para acabar. Agora, como é que nós agora vamos servir a um Deus tão amoroso em pecado? Nós temos que ter uma visão de que quando vier situações que nos levem a cometer o erro, a gente busque graça do Espírito Santo para poder não estar cometendo. Engraçado que só tem homem. Ó, porque às vezes o pastor prega, o pastor doutrina, o pastor ensina, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Quantas pessoas já querem e o inimigo vai trabalhar no coração de maneira que leve a pessoa ao adultério, a mulher ao adultério, por amizades. Não que a amizade vai, mas ela já é um desencadeamento mental. A mente quer, Satanás trabalha e você vai ser guiado a isso. Cuidado com o adultério, é algo grave, que vem destruindo famílias, vem destruindo obreiros, vem destruindo pastores, vem destruindo grandes lideranças. Se você for pesquisar, grandes homens de Deus caíram por causa do adultério. Adultério é coisa grave. E Deus vai comparar, o adultério ele tem várias fases. Por exemplo, ao adultério espiritual, quando nós servimos a Deus e adulteramos com outros deuses. Quantas vezes nós estamos com Deus, mas estamos com um caso com o pecado? Nós amamos a Deus, nós casamos com Deus, Deus é o nosso esposo, mas olha nós lá flertando com o pecado, adulterando com o pecado. Por isso que Deus vai comparar a sua igreja como sua noiva. Deus chama o seu povo de esposa. Então Deus sempre está apto a perdoar. Pastor, ela adulterou. Pastor, ele adulterou. O que é que eu faço? Perdoe, porque o casamento é uma simbologia de Cristo com a igreja. Como foi que você, até nesse momento, você pode estar adulterando com o pecado, flertando com o pecado, se entregando ao pecado. E Cristo está fazendo o que com você? Lhe perdoando. Então, trabalhe para que não chegue a esse nível. Percebeu que o relacionamento está um pouco esquisito? Já chama, já conversa, já tenta botar os pontos no i. Porque se você usa de dureza de coração, insensibilidade espiritual, a mulher usa de insensibilidade espiritual, Satanás, o inimigo, vai trabalhar nos desejos, nas carnalidades, nos pensamentos profanos. Então, Deus compara a sua noiva. É tanto que se você for ver o próprio profeta Oséias, Deus vai usar o profeta Oséias como uma simbologia de Deus e o seu povo. O que é que ele está dizendo ali em miúdo no livro do profeta Oséias? Deus separa o profeta Oséias, que simboliza ele, e ele manda ele resgatar a sua esposa. Ele casa com uma esposa adúltera. Somos nós. Nós éramos esposas adúlteras. Nós tínhamos nosso esposo, mas nós vivíamos com caso com o pecado, flertando com o pecado, se entregando ao pecado. Mas mesmo assim Deus age de misericórdia, está sempre ali, ao ponto de chamar o profeta Oséias e diz: vai lá, compre-a, simbolizando Cristo na cruz, quando nos comprou com o seu precioso sangue. Vá lá, compre ela por um alto preço. Ela não vale isso tudo. Ela não vale ouro, ela não vale prata, ela não vale as pesadas de farinha, ela não vale os legumes que você vai dar, mas vá lá, pague o preço por ela.
Ela não merece. Como nós não merecíamos Cristo morrer na cruz para nos salvar. Mas Deus Pai enviou o seu Filho para pagar o preço por pecadores que não merecem. Então, observe, tenham sensibilidade espiritual. Você tem graça para poder estar assim, agindo de graça com o teu próximo, com a tua esposa, com o teu marido. Haja de graça. Eles não tinham essa graça, eles tinham insensibilidade espiritual. Nós não somos assim. Nós temos o Espírito Santo que derrama todo dia graça sobre os nossos corações. Então nós podemos suportar. Então nós podemos entender algumas debilidades dos nossos cônjuges. Você já pensou se toda crise fosse resolvida com divórcio? Se toda debilidade fosse resolvida com divórcio? O povo de Deus, até o século XVI, não se ouvia essa palavra divórcio. Ela não existia no vocabulário cristão. Mas de uns dias para cá, há incentivos de liderança, há incentivos de pastores, de teólogos, que vão procurar na Bíblia legalidade para fazer isso. Não existe. A Bíblia diz que o homem é responsável por santificar a sua esposa pela lavagem da palavra, e a mulher se sujeita ao seu marido. Esse é o padrão bíblico para o casamento cristão. Fora isso, é invenção de homens que vão lhe dar aquilo que você quer. 2 Timóteo capítulo 4, 2 ao 4. Vai falar o que você quer ouvir. Faça. Ele é bruto, deixe. Ele é ignorante, deixe. É assim que funciona hoje. Mas levando as famílias, a igreja a bancarrotas. E grandes pastores estão trocando suas mulheres porque já não está, né? Não está mais queimando a lenha. Vamos trocar por uma mais novinha. É esse o padrão bíblico. Ah, pastor, mas Abraão, mas Salomão teve várias mulheres, mas não foi o padrão, nunca foi o padrão de Deus. Olha a consequência do adultério na casa de Davi. O pecado foi revelado. Consequência do adultério. A morte de um inocente, Urias. Chegando a engravidar uma mulher casada, como o adultério teve fruto. O fruto do adultério Deus matou. Não foi Satanás, não foi Deus. Deus disse, esse fruto não vai prevalecer. Davi foi jejuar, Davi foi orar, passou 7 dias com fome. Mas quando Deus decreta, a consequência virá. Adultério tem consequência. E Deus profetizou, e a espada jamais se apartará da sua casa, Davi, por causa do adultério. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que servia a Deus de coração, caiu, tombou, a sua casa foi entregue à espada. E pode ler. Seu filho Absalão dá um golpe, mas é morto. Sua filha é estuprada. Seu filho Aminon é morto pelo seu irmão Absalão. Absalão é morto por Joabe. Salomão vai ao reinado, mata o seu irmão Jeroboão. Veja que a espada não se apartou da casa de Davi. Então cuidado com isso. É um pecado gravíssimo para Deus. E Deus odeia o divórcio. Deus repudia. Amém? Amém. Então, não use de dureza de coração. O bom é que você tenha sensibilidade espiritual já quando você perceber o início disso acontecer. Para quê? Para que não chegue a casos extremos.
Para que quando o inimigo vier trabalhar, você use de sensibilidade espiritual para com seu cônjuge, para com seu esposo. Amém? Bom, semana que vem eu passo o filme. Amém? Para dar uma... Sim, agradecemos, né, em nome de Jesus a todos que fez, até outro dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.